Olá, sejam muito bem-vindos ao GaiaCast, o podcast aqui da rede de networking do Gaia. Eu sou a Alessa e no episódio de hoje nós vamos receber uma pessoa muito especial. Ela que tem toda uma história inspiradora e que não só isso, ela é fundadora da Bix, da Vagas Nacionais e uma verdadeira estrategista de negócios. Seja muito bem-vinda, Cirlei. Muito obrigada, Ali. Nossa, que apresentação maravilhosa. Pode se apresentar um pouquinho, pessoal. Então, já deu uma introdução, né? Mas já aí é que eu achei a tua introdução mais. tão boa. Ai, nem precisa mais. Conta Tão de onde você completa. vem e tudo mais. Conta de onde você vem e tudo mais. Sou natural de Balneário Camboriú. É uma raridade, né? Ah, é verdade isso aí. É verdade esse bilhete. E tenho alguns anos de experiência aí com a parte de liderança, de empresas e com alguns projetos em andamentos que a gente vai falar um pouco mais hoje. Vai trazer um pouquinho pra gente poder conhecer. E olha só, já tô sabendo, que na verdade eu quero saber mesmo se é verdade. Seu primeiro negócio foi com 15 anos? Me conta um pouquinho como foi isso. Exatamente, com 15 anos. É incrível porque os meus pais sempre foram empreendedores, né? Eles tinham metalúrgica, daquelas de fazer placas para frente de loja, toda a parte de comunicação visual interna. E quando eu tinha 15 anos, os pais te vê como criança ainda, né? Detalhe. Porque é difícil, né, desassociar. E eu cresci dentro da empresa, né? Meus pais montaram a empresa quando eu nasci. Então, é difícil para um pai diferenciar. Não é mais criança, porque, até 3 anos atrás ainda tinha que dizer, tô pronto. É verdade. Então, é muito complicado essa parte. E daí eu queria trabalhar. Dentro da empresa não tinha essa visão. E também eu senti que eu também não estava preparada. Eu não tinha maturidade suficiente para isso, né? Tanto que eu não levava tão a sério quando minha mãe me colocava. Eu fazia tudo dentro da empresa. Mas, tipo, vou trabalhar de secretária ali. Beleza, faz os negócios. Às vezes vai fazer adesivo. Às vezes vai puxar uma lona junto com meu pai. Enfim, ajudava em tudo um pouco. E também eu não podia ir pro mercado de trabalho porque eu tinha 15 anos, né? Tão novinha. A idade é 16. E daí ninguém me contratava. Aí eu pensei... Nossa, eu não lembro exatamente como que eu cheguei na ideia de telemensagens. Só contextualizando para o público. Por favor, conta mais. O que é essa tal de telemensagem? Telemensagem é quando alguém queria mandar uma mensagem para alguém animada ou dizer algumas mensagens bonitas, né? Que hoje a gente tem o WhatsApp, tem ali o CapCut, que você faz videozinho. Antigamente as pessoas ligavam para um serviço de telemensagens, ouviam a mensagem com o tema que elas escolhiam. Podia ser um tema de funeral, de traição, de namoro, enfim, o tema que fosse. E daí, podia ser Dia das Mães, né, qualquer coisa. E daí eu mostrava as opções que eu tinha, a pessoa escolhia a opção, anotava a data e horário que ela queria que enviasse, eu ligava para a pessoa, fazia uma introdução, mas sem revelar. Ah, todo um mistério. Todo um mistério, sem revelar quem que tinha enviado, né? Aí a pessoa escutava toda a mensagem e olha só os gatilhos, né? A gente fala hoje tanto no marketing de gatilho, já tinha gatilho Você já tinha, com 15 anos, já tava sabendo como aplicar, tá vendo? E daí, no final, a gente revelava quem que tinha enviado a mensagem. E daí a pessoa pagava por esse serviço. E era muito curioso, porque telemensagem, para poder funcionar, meus pais tinham empresa, então, por mais que naquela época era difícil as pessoas terem computador e internet, eu tinha essa vantagem, né? Que eu tive sempre acesso ao computador e internet por causa disso. Fui bem privilegiada nesse caso. E aí eu já tinha essa opção, só que eu precisava de um telefone, que era um telefone específico, que tinha uma travinha em cima que fazia essa mudança de sair do computador a mensagem, parar de ouvir o meu som e depois eu voltava para poder revelar para a pessoa quem que era. E esse telefone era muito específico e era só em casas que vendia vários telefones, tem aqueles telefones que tinha em casa antigamente, enfim. Aí minha mãe surgiu um trabalho para fazer a limpeza de uma placa de uma empresa dessas. Olha aí, tudo já pensado. Só que nada vem fácil, né? Tem esse detalhe. Tudo vem no ensinamento junto. Aí a minha mãe e meu pai falaram assim, olha, tem a placa lá pra limpar. Se você limpar, você pode pegar o telefone em permuta. Aí eu falei, beleza. Aí eu falei assim, ela vai colocar o pessoal pra me ajudar, né? Você é fichinha, eu vou conseguir isso aí. Minha mãe falou pros colaboradores dela assim, coloca a Kombi lá, dá suporte, mas não faz nada, só observa. Gente, realmente é um aprendizado, olha. Um aprendizado, porque tem que conquistar, né?
fiz toda aquela limpeza daquela placa, no final recebi o telefone para começar o negócio. E comecei, foi bem legal. Sempre estudei na parte da manhã, então eu trabalhava contraturno. Tinha a questão, depois que eu quis ampliar também o leque do que eu ofereci, então eu fui para cestas de café da manhã, que até hoje tem, né? Uhum. Aí eu tô disposta a receber, se alguém quiser mandar. Se alguém quiser mandar pra ela, manda pra mim também. Cestas de café da manhã tem ainda, mas perdeu um pouco o costume, né? É verdade. Mas tem cestas de café da manhã, que daí eu coloquei ali nas opções de serviço. E precisava de alguém para trabalhar comigo, né? Primeiro colaborador. E daí eu coloquei uma pessoa para trabalhar comigo também. E aí, foi aí que com 15 anos você fez tudo isso, então. Teve até a Sim. primeira permuta. A primeira permuta, tá vendo? Foi tudo no primeiro negócio. Uhum. E me conta assim, você falou ali que tinha os negócios dos seus pais e tudo mais. Conta pra gente qual foi os maiores aprendizados que você teve com o negócio deles. Que você trouxe pra ti, pro teu dia a dia. Eu acho que não só com o negócio deles, mas com tudo, assim. Porque depois dessa experiência, eu fui pro mercado de trabalho. E nessa questão de ir pro mercado de trabalho, com 17 anos, eu recebi uma proposta de liderança. E quando eu recebi essa proposta de liderança, eu cheguei em casa, bem assim, ó. Pai, mãe, agora eu vou ser líder, 17 anos. Bem faceira. Bem faceira. E era de uma empresa de tecnologia. Então, era uma companhia grande, estava em desenvolvimento, hoje ela é gigante. E era o departamento de Service Desk e o departamento comercial. Aí, eu cheguei em casa na minha mãe e falei assim, pra minha mãe e pro meu pai. Agora eu sou líder da empresa, eu sou gerente, não sei o que. Minha mãe Sorrisão. Sorrisão. Aí minha mãe olhou pra mim assim, lá dentro você é líder, fora você não é nada. Então você ter noção desses valores muito claros pra você é muito importante. E os valores que eles passaram pra mim, eu acho que foi o melhor aprendizado que eles poderiam ter passado, porque não é só para negócios, mas é para a vida, qualquer relacionamento. Pra qualquer âmbito, eles te ensinaram tudo. No negócio, na vida, em tudo. Ai, Então, que legal! Você ter seus valores e saber quem você é, saber que seu nome é muito importante conservar. Tua autenticidade e tudo mais. Não tem. E assim, você falou ali que você foi líder muito nova, você tinha até um colaborador. Então, assim, a gente sabe que daquele todo processo a gente faz coisa boa, a gente faz coisa ruim, a gente erra. Então, assim, conta pra gente qual foi esses erros, assim. Tu tens erros durante esse caminho que, assim, te formaram como líder? Peraí, deixa eu puxar o fichário. Vou puxar o livro de histórias agora. Nossa. Eu acho que uma das coisas, pra mim, o que foi melhor eu ter essa experiência de liderança muito nova, foi que eu pude errar muito cedo. E quanto mais cedo a gente erra, melhor a gente vai ficando, né? Vai nos moldando também. Então, nossa, teve muitos erros. Mas um dos erros foi até na telemensagem, com 15 anos ali, que eu precisei colocar uma pessoa na parte da manhã pra me ajudar. E nisso, aquela questão, não tinha experiência nenhuma, confiança 100%. E só fechei com a pessoa, vou te pagar tanto, você fica aqui, tem que fazer isso, ok. Só que eu comecei a perceber que na parte da manhã, nunca recebi a ligação. E daí quando veio a conta de telefone, veio uma conta Baita enorme. conta, eita, que foi isso? Pois é, aí eu fui descobrir que essa pessoa, ela fazia ligações, antigamente tinha, depois evoluiu pro chat terra, chat wall, mas antigamente tinha um chat que você ligava. E daí você fazia ligação pra conhecer novas pessoas, enfim. E a pessoa ficava o dia inteiro, a manhã toda, nesses serviços. Pagos por minutos. Ainda era pago por você, que coisa. Aí foi o primeiro erro, mas claro, cometi vários durante a minha trajetória. Mas foi o primeiro, assim, que foi não entender, ser muito ingênua mesmo, né? Mas graças a isso também, o meu negócio acabou, por isso que eu fui pro mercado. Não deu certo, mas eu aprendi. Sim, e meus pais assumiram aquela conta, só que eles me fizeram pagar pra eles, o que é muito legal. Que vem em questão de valores, né? De você aprender a ter responsabilidade, compromisso. Isso é muito legal. E aí foi o começo de uma grande história. Por sinal, a gente até falou ali naquela introdução que você gostou, que você é a fundadora da Bix. Vamos falar da Bix? Sim, vamos falar da Bix. Como é que nasceu a Bix? E qual é a essência da sua empresa? Conta pra gente. A Bix, ela nasceu, assim, num momento bem importante da minha vida, que foi de transição ali. E eu tava já estudando marketing há muito tempo, imagina, a empresa dos meus pais foi de comunicação, então sempre tive essa pegada, meu pai é artista, então sempre tive essa pegada. E pra mim, a primeira rede social do mundo é uma mesa de bar.
Realmente, se for parar pra pensar. Porque você vai... Antigamente, sem internet, era nesses lugares, era na casa de familiares, tal, que você ia socializar, que você ia conversar, que você ia contar as suas novidades, a viagem que você fez, o que tá acontecendo na sua vida. E hoje a gente tem internet para isso, né? Então, a Bix, ela vem muito com esse intuito de fazer com que as redes sociais, elas sejam humanizadas, mas também elas conseguem pegar os profissionais e exaltar eles, trazendo a essência dela. E aí vai levando uma coisa com a outra e conectar, né? E daí a gente conecta as pessoas. E a Bix, ela trabalha tanto no on, né? Trabalha as redes sociais ali, né? Que é o Instagram, Facebook. Mas ela também trabalha no offline. Então, por exemplo, se eu vejo ali uma oportunidade para um cliente, um evento que ele pode ir, eu também vou induzindo ele, vou falando, vou dando as dicas onde ele pode estar indo para poder realmente aparecer e realmente se tornar um expert da área. Às vezes ele já é o expert, ele só não é reconhecido como, né? Então a gente faz essa ajuda aí para ele reconhecer. E a Bix hoje, ela tem um leque de clientes, ela tem vários nichos, né, que a gente trabalha. E ela veio bem nessa mudança. Então a Bix, ela surgiu nessa mudança e tá até hoje. E pode contar pra gente o que significa o nome Bix? Bix significa bi, de abelha, que a abelha, ela pra mim tem um significado muito único, que inclusive na NASA, dizem, porque eu não fui na NASA, mas dizem por aí. Dizem por aí, a internet diz, que tem uma foto de uma abelha, que ela é considerada... que foi muito estudada, né, por causa da aerodinâmica dela, e ela voa porque ela não sabe que ela não pode voar. Porque as asas dela são tão miudinhas e o corpo dela é grandinho, então... E a abelha sempre anda em comunidade, tem aquela coisa de trabalho em conjunto. Então, tudo isso é o que significa o bi para nós. Quando a gente fala da Bix, é essa questão da abelha e a questão da gente ter o X, que a gente quer multiplicar as coisas para os nossos clientes. Então, se ele tem seguidores, quer multiplicar os seguidores. Se ele quer vendas, a gente quer multiplicar as chances, oportunidades de vendas para ele, a chance dele fechar um negócio. Nossa, preciso de água. Bebe um pouquinho. Tá tudo certo. Eu gostei, tá? Tem todo um conceito. Gostei. Então, a gente tem esse negócio do mel, que é a doçura, porque a gente faz tudo cuidando muito, a gente faz curadoria dos clientes, a gente tem todo um carinho pelos clientes que entram. E é todo... Já falou de todos os diferenciais que a Bix tem, né? Que não é só no on, é no off também. E assim, mas conta mais um pouquinho, assim, o que diferencia a Bix dentro do mercado do marketing, que a gente sabe que hoje em dia é tão... Todo mundo tá fazendo marketing hoje em dia. Mas o que diferencia a Bix? Nossa, o que diferencia a Bix? Tem muita coisa aí, hein? Tem muita coisa aí pra te me contar. Então, mas eu acho que o principal é a curadoria que a gente faz com o cliente. Eu vou dar um exemplo, a gente tem uma cliente que é corretora de imóveis. Balneário Camboriú, você espirrou, você tropeçou, cai no corretor de imóveis. É verdade. Então, quando chegou essa corretora pra mim, hoje a gente tem mais de uma, né? Mas essa específica, eu falei assim, olha, a gente precisa entender quem é você por trás da sua profissão. Quem é a Jaque? O que a Jaque faz? Então, da onde vem a Jaque? Qual que é a tua essência? Por quê? Porque quando a gente entendeu a história dela, a gente entendeu que ela tinha muito diferencial. E outra coisa, quando a gente vê as métricas da rede social dela, a gente percebe que o diferencial dela faz tudo a ver. Ela é uma pessoa que tem experiência nos Estados Unidos, porque morou 34 anos lá, foi corretora de imóveis lá, está associada a uma corretora de imóveis aqui em Balneário Camboriú, que tem escritório lá também. Quando a gente vai olhar as métricas, a gente percebe que a maioria dos seguidores dela é de lá. Então, se eu não fosse olhar tudo isso, eu ia fazer qualquer conteúdo para os brasileiros. Mas, poxa, calma aí. Se eu tenho a oportunidade de trazer investidores de fora para cá e ela já tem esse público consolidado lá, porque ela criou toda a vida dela lá, eu vou trabalhar, então, uma rede social bilíngue, vou trazer essa essência para cá. Então, é assim que a gente trabalha, conhecendo o entorno do cliente, né? Conhecendo a história dele e exalando ali a essência do cliente pelas redes sociais. Então, a gente trabalha o profissional dela nas redes sociais, mas também trabalha a essência dela ali. Conhecendo o cliente, trazendo à tona realmente quem ele é, né? Porque senão fica uma coisa muito mecânica e fica coisa um que todo mundo faz. Fica um catálogo. Então, eu sempre trago essa essência pro cliente. Falo assim, olha, é uma rede social, você tem que socializar. A gente vai colocar um conteúdo ali. Se alguém comentar, seja gentil, responde, porque é pra socializar. Dá um like. E é o que o algoritmo quer também, né? Porque quando ele vê que você é interessante, que as pessoas gostam de você, ele começa a distribuir melhor seu conteúdo.
Então, esse que é o diferencial da Bix mesmo. É entender que o cliente, ele é mais do que um cliente. Ele é uma pessoa que tá ali. E ele é uma pessoa, ele tem uma história, a gente tem que valorizar isso. E é tudo sobre pessoas. Tudo sempre. sobre pessoas Tudo sempre. sobre pessoas sempre. E assim, você falou ali que você tem os clientes e tudo mais. Você já precisou recusar algum cliente? Teve alguma situação assim que você pode dizer, contar um pouquinho pra gente? Porque eu sei que é difícil. Olha, antigamente era mais difícil. Hoje em dia eu tenho muito certo na minha cabeça o tipo de cliente que eu quero. E antigamente era mais difícil porque a gente fica sempre naquela coisa, ai, mas é o dinheiro que não vai entrar e tal. Hoje não. Hoje é pessoas, como eu te falei. E quando eu já recusei e recuso até hoje, e se precisar recusarei de novo, porque eu dou o meu 100%. Então, eu preciso que o cliente dê seu 100%. Quando a gente fala da Bix, que é uma agência de marketing voltada para as redes sociais, que faz estratégias on e off, se eu não souber o que está acontecendo no off, como que eu vou trabalhar no on? Então, eu preciso que o cliente se comprometa, que ele me diga o que está acontecendo no dia a dia dele, que ele me diga como é que estão as estratégias, como é que está a equipe de vendas, para eu conseguir contribuir com ele no online. Então, comunicação constante. A gente, lá na Bix é engraçado porque a equipe, ela não é muito de fazer reunião com o cliente, mas o grupo do WhatsApp tá sempre conversando. Porque não existe essa necessidade porque a gente é muito conectado mesmo e o cliente se entrega muito. Então, se a pessoa chega pra mim e acha que eu sou uma santa milagrosa... Não é assim que funciona. Não vai funcionar. Então, vai ser só uma frustração para ele ou mais um pra dizer, já tentei de tudo e não funciona, mas eu preciso de comprometimento. Então, se não for comprometido, quando chega ali na reunião para realmente entender o negócio do cliente, antes de fechar, se não fizer sentido para ele, e também já aconteceu de recusar, porque às vezes o cliente acha que o que faz sentido para ele agora, é realmente fazer as redes sociais, mas às vezes ele tá com problema de estrutura, se trazer muito cliente pelas redes sociais, ele não vai conseguir suportar. Então eu oriento o cliente, olha, não faz sentido você fazer a rede social, você tem que dar um passinho para trás para depois voltar. E, então, tem vários motivos Me que a gente ajude a pode te recusar. ajudar. É aquele famoso me ajude a te ajudar. Exatamente. Então, às vezes a pessoa não tá no momento. Tráfego pago, por exemplo, ele tem esse poder de trazer de grande massa. Mas se o Instagram não estiver bonito, porque hoje em dia, o que tu faz? Falar aí... vou agora fazer uma pergunta. Agora eu vou perguntar. Ai, meu Deus! Ali, se eu te falar assim, Ali, procura uma pizzaria pra nós, o que tu vai fazer? Eu vou entrar no Instagram. No Instagram ou no Google? Eu vou no Google, aí eu vejo o Instagram na pizzaria. Pra confirmar se aquela pizzaria é boa. Se aquela pizzaria é boa, exatamente. E todo mundo faz isso. Eu nunca olho, tipo assim, é a classificação do Google. Não, eu olho assim, eu vejo um... não, eu vejo, mas aí eu entro no Instagram pra ver se pra ver se é bonita a pizza. Exatamente. E não, eu tenho uma coisa comigo. Se eu não ver que o Instagram é bonito ou que a pessoa movimenta, por exemplo, assim, a pizzaria pode existir, mas tem muitas que, assim, a última postagem foi em 2018. Eu não compro naquela pizzaria. Verdade. Não compraria. Então, é uma coisa minha. Responder essa pergunta. Mas esse é um comportamento humano muito normal. Tipo, a maioria das pessoas fazem isso. Então, quando a gente fala em tráfego pago, tem gente que fala assim, eu vou fazer tráfego pago. Vai lá e contrata uma agência pra fazer tráfego pago. Aí traz aquela enxurrada de pessoas. Só que daí, o Instagram não tá trabalhando. Só que ele não contratou um social media. Então, toda empresa, ela tem que ter... pelo menos a base ali pronta, né, o fundamento, para daí a gente conseguir ir trabalhando os demais. Então, às vezes, pode ser a equipe de venda dele que não esteja preparada, ou ele tá fazendo tudo sozinho. Então, às vezes, eu recuso por causa disso também, porque eu vejo que ele vai gastar dinheiro e não vai resolver o problema. E a Bix, ela trabalha, vai ter social media, como é que é? Pode contar um pouquinho pra gente? Sim, hoje a gente tem um estrategista que trabalha na conta, então criei estratégia ali junto com o cliente, focado no que ele quer mostrar, né, como profissional. Tem a parte de criação do conteúdo, a gente faz captação dos vídeos, faz captação de fotos e aí faz toda aquela parte de postar os conteúdos. O que a gente não faz, isso a gente deixa muito claro pro cliente, socializar. Então, a gente não responde comentário. Você que tem que socializar. Porque tem que ser a pessoa, né? Porque a pessoa vai ter ali toda a forma, às vezes é um conhecido dela. Então, se eu for mecânica com aquela pessoa, ela já vai estranhar. Store, a gente faz alguns stories, só que os stories, ele dura 24 horas e ele tem que ser muito dinâmico. Então, assim, a gente faz toda a parte de treinamento da equipe do cliente para poder o cliente mesmo fazer de vez em quando alguma coisinha diferente. E todos os dias a gente fica dando dicas do que ele pode estar postando. Uhum. Então, aí vocês já fazem o alicerce sempre tá uma estratégia com o cliente para poder... Muito legal, muito legal. Adorei! Ei, olha só. Além da Bix, a gente sabe que você tem uma iniciativa que conecta empresas e talentos de um jeito, assim, super poderoso. Que é a Vagas Nacionais. Você pode contar pra gente como foi que nasceu essa ideia?
O Vagas Nacionais nasceu de uma necessidade. Ai, meu Deus. A gente gosta disso. Como eu te falei, era gestora de uma empresa. E nessa empresa, sempre buscando profissionais e nunca achando esses profissionais, porque a gente dependia de faculdade, fazer divulgação, dependia de cursos. A gente ia atrás do que a gente achava, né? Aí você vai divulgar em sites, às vezes muito caro, custoso. Aí a gente já contratou agências de empregos. Essas agências, às vezes, algumas pode dar certo, mas a nossa experiência não foi legal. Então, eu falei assim, nossa, será que só eu passo por isso? Comecei até a ficar questionando, né? Por que a gente estava passando por isso? E a gente sempre estava metido em reuniões de network. E nessas reuniões eu descobri que não era uma dor só minha. Muito empresário passa por isso. Você, como gestora aqui do Gaia, passa por isso. Uhum. O olhar. A lágrima caindo assim. Então, abafa. Mas é verdade, é muito complicado. E daí eu peguei despretensiosa e falei, gente, vou montar um grupo de WhatsApp, me mandem as vagas que vocês têm. Foi super assim. Aqui. Vou divulgar aqui, coloquei lá o nome na fotinho, só vaga. Aquele feito rapidinho, assim. Ali no Canva, rapidinho. Aí comecei a divulgar nos grupos. E quando eu vi, o grupo já tava lotado. Um monte de gente pedindo pra divulgar a vaga. E daí comecei a divulgar, daí só o administrador divulgava, né? Porque hoje a vaga já tem 3 anos, mas foram 2 anos só validando a forma do descritivo pra dar certo. Que gerava menos dúvidas e menos dor de cabeça pra pessoa que tava contratando. Sim. E a gente achou um descritivo que deu certo e tal. E daí começou outras pessoas de outras cidades. Inclusive, acho que foi a Bruna do Gaia que me falou assim, Sirlei, tu precisa trazer vaga pra Itajaí, não sei o quê. Ai, que legal! Aí eu falei, Bruna, eu vou criar um grupo, mas eu tô sem tempo pra divulgar. E daí, quando eu vi, já tava lotado também. Já tava cheio, todo mundo queria vagas aqui em Itajaí também. E daí, agora, né, nesse momento, a gente já tá com o grupo do Vaga Nacional, a gente já tá com o grupo de Itajaí, Santa Catarina, Joinville, Balneário. Itajaí tem mais de um, Balneário tem mais de um. E tá lá, assim, tipo, é muito legal, porque daí a pessoa entra em contato com o WhatsApp, ele preenche o formulário, a gente faz o descritivo, manda pra aprovação, a pessoa prova, todos os dias um robozinho fica lembrando daquela vaga até preencher. Que legal! E daí quando preenche, eles nos avisam, a gente tira de lá. Uhum. E daí lá só tem pessoas que realmente buscam emprego. Então o Vagas, ele é um grupo fechado só para administrador divulgar. Até porque queria um filtro e tudo mais, vocês tendo a questão do formulário e tudo mais. Nossa, é muito bom. Pra quem tá procurando, não só pra pessoa como colaborador que tá procurando, mas até a empresa mesmo, que é mais fácil ter esse canal de divulgação, né? E daí lá, por exemplo, a gente divulga, tem algumas empresas que vêm, Sirlei, divulga essa imagem. Uma vez eu até divulgo. Só que por que eu não gosto de divulgar sempre? Porque a imagem pesa o celular, fica chato. Isso é verdade. Ainda mais quando a pessoa esquece de tirar aquele carregamento automático do WhatsApp. Quando eu vejo, tá cheio, ela tá travando, assim. Então, daí justamente pela experiência ali da pessoa que tá buscando a vaga, a gente não envia imagem, envia só texto mesmo. Só texto mesmo, mas com aquela descrição bem, né, pra pessoa entender. Que a gente já testou que funciona. Então, no topo, vai o nome da cidade, o estado, por quê? Cara, é muito comum. As pessoas pegam aquela vaga e vão distribuindo em grupo de família, em grupo de amigos. Você não coloca a cidade, daqui a pouco a pergunta vai ser, mas qual cidade é? Aí a pessoa tá lá em Belém do Pará, se candidatou e se candidatou pra cá Santa Catarina. Né? Quando vê, já tá lá, né, voou já. Tá até fazendo entrevista. E assim, deixa eu te pensar, você disse que é pelo WhatsApp. E, tipo assim, por que você escolheu o WhatsApp como canal principal? Todo mundo tá com o WhatsApp na mão no Brasil. Faz sentido. Todo mundo tem o famoso Zap Zap. Todo mundo tem. É prático. Qualquer nível de escolaridade tá ali, então para vagas mais simples, pessoas que não são analfabetos digitais, não vão entrar no site, preparar um currículo, aquelas pessoas que têm ainda como cultura enviar ali o papel na loja, no mercado, no WhatsApp a gente acaba tendo essa praticidade. Por exemplo, se eu vou contratar uma diarista, imagina ter que ir lá preencher um formulário, entrar no site. Fica muito custoso, às vezes, mesmo de fazer esse trabalho, né? E, às vezes, a pessoa, ela é leiga, ela não consegue. Então, no WhatsApp, todo mundo tem, todo mundo sabe usar, todo mundo consegue ler ali. Entra em contato com a empresa pela forma que a empresa deseja. Às vezes, é preenchendo um formulário. Mas, normalmente, esses formulários, a gente até instrui. Olha, formulário, mas a gente fez essa vaga... já exige uma pessoa que entenda de computador, Excel. Aí já vai saber para poder ter o formulário, né? E às vezes tem empresas, por exemplo, eu preciso de alguém de operacional, um servente, alguma coisa assim. Ela já coloca o WhatsApp de contato direto, ou coloca o e-mail, mas daí já é mais fácil para a pessoa se conectar.
E é que aí engloba todo mundo e consegue ajudar todo mundo, A né? gente consegue ajudar todo mundo. E assim, qual foi o maior impacto já gerado pelo Vagas Nacionais? Conta pra gente. Então, o maior impacto foi uma alegria e uma tristeza. Ai, não! Conta a primeira alegria, então. É meio que tudo junto. É porque eu tinha uma diarista lá em casa. E daí um dia ela chegou tomando café da manhã comigo e com meu esposo. E eu vi ela mexendo no Canva, né? E eu fiquei ali, nossa, você tá mexendo no Canva, o que que você faz? Ela nunca tinha contado as habilidades dela. E ela Esse tal de talentos. só ficou ocultando, né, os talentos que não, tem. não faça isso. Não faça. E daí ela começou a contar que ela mexia no Canva, que ela tava fazendo uma arte pra divulgar o trabalho dela, pra conseguir mais diárias e tal. Falei, cara, já pensou em trabalhar com isso? E ela era venezuelana. E ela veio refugiada pra cá e tal. Aí eu falei, já pensou em trabalhar com isso e tal? Dela, ah, já, mas é porque ninguém aceita, porque eu não falo direito português, tenho dificuldade e tal. Daí eu falei pra ela, cara, me diz tudo o que tu sabe fazer. Me conta agora os teus talentos aqui que eu vou E já ela dar um jeito. contou todas as habilidades. Daí eu falei assim, olha, eu tenho um grupo que se chama Vagas Nacionais, tu vai lá, entra. Quando surgir alguma vaga que te interesse, me fala, porque daí eu posso fazer um meio campo ali. Mas veio uma vaga bem interessante, ela me falou, ó, Cirlei, me interessei por essa vaga. Eu entrei em contato com a empresa, falei, olha, tem uma pessoa que se candidatou pra tua vaga, só que eu queria dar minhas referências, até porque ela trabalhava na minha casa, Conhecia então... e tudo mais. já conhecia. E fui lá, dei as referências e falei, olha, qual que é a dificuldade dela? Ela veio de fora, ela não fala muito bem português, mas ela é muito disposta. E ela cara, ela tinha uma dedicação. Ela quer trabalhar. E lá na cidade dela, né, no país dela, ela era uma profissional formada e tudo. Então, é só porque aqui ela não conseguia oportunidade de entrar no mercado. Então, acabou dando match, ele fez a entrevista com a pessoa, deu certo. Perdi minha diarista. Essa foi a parte mais triste, porque eu gostava demais dela. Mas a parte boa é que ela entrou com... Acho que foi como júnior em vendas. Uhum. E ela acabou se tornando gestora. Nossa! Ela alavancou assim, ó. Sim! E tudo por causa de uma oportunidade. Tudo por causa de uma oportunidade. Porque talento, habilidade, ela tinha. Só que daí, porque as pessoas vinham ali que é de fora e tal. Né? Esse que é acho que o maior desafio do imigrante, né? Às vezes a pessoa só precisa de uma oportunidade, né? Às vezes não é nem só o imigrante, mas as pessoas às vezes não tem, porque não tem uma faculdade, não... Mas se a pessoa tiver aquela determinação ali, meu filho... Exatamente. Às vezes a pessoa tá em transição de carreira. Tipo, eu vi com 40 anos fazer transição de carreira. Tá tudo bem. E às vezes as pessoas acabam tendo um certo preconceito com isso. Cara, mas se a pessoa tá com vontade, se tudo é oportunidade, ela vai agarrar. Bota pra trabalhar. Não é só... Não é verdade? A pessoa querendo, incentivando, dando oportunidade, a pessoa vai longe. Certeza. Com certeza vai. Com certeza. Eu também tive transição de carreira, então... Um dia eu falo sobre isso. Aí é perguntar. Olha aí, tá vendo? E assim, eu imagino que no começo, assim, desse projeto, teve algum desafio e tudo mais, né? Nada é fácil no começo. E quais foram esses desafios, assim, pra escalar com esse projeto do Vagas Nacionais? Então, como ele começou sem pretensão, no começo era só ali fazendo as coisas, fazia tudo manual. Esse foi um dos desafios. Aí eu acabei tornando ele robotizado, né? Porque daí eu tenho uma inteligência artificial que fica lá respondendo as pessoas que na verdade não é IA ainda, IA tá em desenvolvimento, é o boot que tá lá. Uhum. Mas é porque eu também consegui identificar exatamente o padrão que vinha de mensagens. As perguntas, dúvidas. As principais dúvidas. E era sempre a mesma coisa. Então, eu consegui fazer um boot super inteligente que super funciona lá. Então, esse foi um desafio que eu enfrentei e consegui resolver. E outro desafio foi que daí surgiu pessoas interessadas em investir. E nesse surgir pessoas interessadas em investir, eu não tinha visto aquilo como negócio, né, ainda. Aí eu comecei a olhar, dá pra ganhar dinheiro com isso aqui. Já tô gostando. Exatamente. E aí a ideia era tornar uma plataforma online, fazer um site ali, né, desenvolver aquilo para que as pessoas pudessem continuar no WhatsApp, mas de forma mais automática, e que as vagas também ficassem lá. Então, seriam mais de um canal para o empreendedor divulgar. Uhum. E para ele poder ter mais, como é que eu posso dizer? Ele poderia ter mais autonomia de gerenciar aquela vaga. Porque daí ele mesmo poderia publicar lá no site, poderia descrever certinho e já iria diretamente para o WhatsApp. Uhum. E nesse desafio foi porque quando a gente foi fazer, a gente mirou muito nas concorrências, no que já tinha no mercado. E daí foi onde, a gente matou nosso diferencial totalmente. Porque a gente não foi óbvio no site. Então, a gente investiu no site
e na plataforma. E ela acabou não dando certo por causa disso. E olha que a gente conseguiu bons parceiros, colunistas que traziam dicas maravilhosas, mas tem coisas boas acontecendo. É aquilo que eu te digo. Quanto mais cedo a gente erra, mais cedo a gente também resolve o problema. Aprende também, né? Porque eu tenho certeza que você aprendeu com esse desafio. E foi legal porque, assim, a gente... Acho que o principal aprendizado disso é que a gente tem que focar sempre em trazer a solução e não se apaixonar pelo que a gente está criando. Porque a gente, às vezes, se apaixona tanto por aquilo, me apaixonei por esse copo, que a gente não vê outra forma de fazer esse copo funcionar. E vê só como um copo de água. Às vezes, posso usar pra vinho, posso usar pra outras coisas. Pode fazer tanta coisa, né? Posso fazer um monte de coisa. Posso até virar ele de cabeça e colocar uma velinha aqui e já vira um jantar chique. É verdade. É tudo a forma que você olha, né? Então, assim, quando você fica muito apaixonada, você acaba deixando a mente muito travada pra ideias, pra novidades. Pra inovação. Inovar, exatamente. E assim, uma pergunta ali que você falou que pra pessoa entrar no grupo, ela faz o formulário. O formulário é pelo WhatsApp, pelo chatbot? Você pode explicar pra gente? Pra ela entrar pelo grupo, ela pode ir lá no Instagram do Vagas, aí tem lá o link, ela vê qual grupo que ela se interessa, ela entra, já é a forma automática. E o próprio grupo fica mandando esse link também, porque às vezes uma pessoa tá lá dentro, eu quero que a minha amiga entre, aí já consegue mandar o link pra pessoa. Indicar pra outras pessoas também. Mas se você é empresa e você quer divulgar, aí você entra em contato com o número do Vagas, já vai vir um boot falando com você, oi, pra vagas digite 1, e daí a pessoa digita, já vem um link ali do formulário pra ela preencher. Então a empresa que preenche o formulário, quem quer ver as vagas, então é só entrar no grupo que tá ali. Por sinal, eu tava pensando que quando eu me mudei pra cá, eu entrei no grupo de balneário do Vagas. Que legal! Sem brincadeira, são 2 que então tem você lá. É um case de sucesso! Pior que eu sou. E aí eu lembro que tinha o grupo era balneário, eu tava nos 2, na verdade, porque eu pensava assim, vai que eu tô nos 2 e eu esqueço de um e tenho outro. E eu tava no grupo e foi uma amiga que me indicou. Que eu legal! Trabalhava em balneário, aí eu falei assim, mas eu quero sair daqui e tal. Daí eu entrei no grupo de balneário. E tô aqui agora. Coisa boa. Então você é meu case de sucesso. Podia ter usado como exemplo. Pois é, agora você já pode me usar como exemplo já. Tá bom, eu deixo. E olha só, a gente já falou da Bix, já falou das vagas nacionais, e eu sei que você tem um lado estrategista. Sim. Aqui. Que você tá trazendo aí pra gente, essa parte de consultoria. Então, assim, de onde que surgiu essa ideia de ser consultora? Me conte agora. Então... Me conte tudo, não me esconda nada. Pode ver, são 3 projetos e cada projeto surge de uma forma diferente, né? E a consultoria como eu fui gestora de uma empresa e imagina, na verdade, toda a minha trajetória, quando eu me desligava de alguma empresa, eu sempre deixava um manual de instrução daquilo que eu fazia. E uma pessoa uma vez me falou assim, Leita, muito boa em organizar, e não sei o que, várias pessoas me falam que eu sou boa de organizar. Daí eu fiz pós-graduação em gestão de projetos, já sou formada em processos, Que talento esse negócio de organizar, hein? Olha, pra ter noção, em viagem, só abrindo um parênteses aqui, em viagem, tipo, tô viajando, começo a tirar um monte de foto aqui, já faço o álbum no Google Fotos, e já organizo que tudo. Sonho! Meu celular é todo separado pastinha. Pra ter noção, meu afilhado, eu tenho as pastinhas de primeiros dias até 1 ano de 15 idade. 15 dias, 1 mês, 2 meses. Tenho tudo, Só que assim, quando a gente às vezes a gente não observa que isso é um diferencial. É um talento? Você normaliza as coisas, né? E daí as pessoas observaram isso em mim, e daí com a minha formação e tudo, recebi a oportunidade de ser gestora de uma empresa, ajudei a organizar ali, e as pessoas me falavam, né, olha, como é que tu faz e tal. Tive a oportunidade de fazer consultoria para algumas empresas ali, para auxiliar em algumas coisas bem específicas. E daí, agora eu falei assim, cara, eu vou, abrir isso, porque uma pessoa me indicou, um cliente, sem eu ter a consultoria. Me indicaram e eu nem tinha ainda. Exatamente. Aí eu falei assim, acho que tá na hora de abrir a consultoria. Então, já que querem tanto, vou tá aí, vou tá fazendo. Gostei. Aí abri a consultoria e... Aí agora se chama Método BEMP, que é a bússola do empreendedor. Ai, que legal. Então tem toda uma metodologia e a intenção é entregar o regimento interno para a empresa, entregar o POP para ela, que é a padronização operacional dela, para que ela tenha ali a bíblia dela. É o que eu digo sempre. Processos, eles não podem ser engessados. Consumidor muda, comportamento, as pessoas mudam, geração, então colaboradores vão mudando conforme a geração também.
A gente teve a pandemia, que foi um baita de um exemplo disso. A gente antes ia no mercado sempre, padaria. Hoje em dia a gente consome muito por e-commerce. A gente Nossa, pede, melhor até coisa. o mercado a gente pede pelo delivery, gente. E a gente antes não confiava, né? Agora eu não quero nem pisar no mercado. Eu já penso assim, eu posso pedir em algum lugar? Tem aplicativo? Exatamente. E antes a gente pensava, vai mandar as frutas tudo estragadas, né? Vai vir tudo errado. E às vezes ele escolhe melhor que a gente, né? Gente, eu fico surpresa com isso. Que tem alguns serviços de delivery que, nossa... Melhor do que eu muito ir lá. melhor. E daí eu acabei pegando esse cliente pra fazer a consultoria. E, nossa, muito legal, assim. O método ficou muito redondo, funcionou e tá sendo sucesso. Opa, já tô gostando já. E olha que foi o primeiro, então. Então, ele não sabia, o primeiro cliente. Quando tiver tendo sucesso, ele vai... Ó, então, você foi o meu primeiro. Ai, que coisa Agora boa. ele vai descobrir, né? Porque ele pediu pra ver esse podcast. Você já tá sabendo, viu? Que você foi o primeiro. Se sinta único. Olha aí, o primeiro de muitos. Exatamente. E, inclusive, teve um outro cliente que entrou em contato pra fazer a consultoria, mas daí não bateu naqueles requisitos, né? Que não ia conseguir entregar a parte dele. Aham. Daí eu acabei não aceitando como cliente. Mas é bem legal porque esse cliente da consultoria, ele é de São Paulo. Então, não é daqui. E é legal porque o online tá super funcionando. Ele tá conseguindo colocar tudo em prática lá. E a gente já tá colhendo resultados. Já tá ficando um manualzinho bem case legal de lá. sucesso! E é legal porque a gente ali no nosso trabalho, a gente dá muito feedback. Eu dou muito feedback pra ele, ele também dá meu feedback. E tá indo bem, tá sendo Que bem legal. bom. E você até falou ali que tem aquele tipo de cliente que não é o ideal pra você. Qual é o teu público ideal, assim, pra consultoria? Para consultoria, é de micro a média empresa. Mas por quê? Porque hoje a consultoria ela entrega a padronização para o cliente sair daquele apagador de incêndio. Porque o que acontece hoje, né? Tem muita gente que abre um CNPJ e acha assim, ai, agora eu vou trabalhar da praia, descansar, tomar pera meu lá. cafezinho, né? Pior que tem gente que pensa assim. Mas assim, nossa, agora eu não tenho mais patrão para dar satisfação. Mas Mal ele sabe. porque ele tem os boletos para dar satisfação. Exatamente. E daí, quando ele vê, ele tá vivendo só pra empresa, ele já deixou a família de lado, ele tá estressado, ele não consegue crescer. Então, tem aquele cliente que ele precisa da consultoria, porque ele precisa só mapear o processo dele para ele conseguir crescer e expandir. E tem aquele cliente que ele precisa criar essa realidade de poder se ausentar da operação e ser estratégico para começar a achar solução para o negócio dele. Então, poxa, o cliente tá ali, só apagando incêndio, não consegue mais ir na academia, não consegue mais se desligar da empresa, e esse cara tá precisando de ajuda. Então, eu entro nessa área. Acontece muito porque eu vejo, né, que aqui no Gaia, por ser uma rede de network também, a gente tem uma convivência muito grande com empresários, né? E acontece muito da pessoa, assim, ser eu empresa. Então, tipo, é tudo aqui, a gente vê que a pessoa tá com o ombro assim, ó. Tudo na costa, e você entra justamente pra ajudar essas pessoas a ter essa... Por favor, pare com isso. Vamos ter processo que aí vai facilitar a tua vida. Gente, CPF antes do CNPJ, um AVC, ninguém quer. Por favor, parem com isso. Parem com isso, exatamente. Então, eu venho mesmo para dar esse fôlego pro empreendedor. E quando eu entro na consultoria, eu entro como se eu fizesse parte da empresa. Então, eu entro de cabeça. Por isso que eu não aceito mais de 2 consultorias Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. E a consultoria dura 12 semanas. Claro que tem algumas assessorias que eu dou, que daí são mais pontuais, aí tudo bem. Mas a consultoria não, porque ela suga muita energia minha para eu poder entrar mesmo no negócio, Pra você entender entender. bem. Ter aquela vivência pra poder trazer a solução, no caso. Trazer a solução. Então, por exemplo, essa consultoria que ela está em desenvolvimento, pô, eu falei pra ele é de longe, né? Eu não consigo ir lá visualizar. Então, me manda um vídeo do local de trabalho, quero entender, quero Faz conhecer. um vlog. E daí funciona super bem por causa disso. E contato constante. Então, durante o horário comercial, qualquer dúvida que tenha, qualquer coisa que precise, manda mensagem ali, responde. Tem um grupo só meu com o quadro societário e a gente vai dando esse retorno. Que coisa boa. E assim, já vi que você faz muita coisa aí pela empresa. Mas me conta, o que torna a tua consultoria diferente das demais que tá por aí pelo mercado? Nossa, o que torna minha consultoria diferente das demais? Conta pra mim. Então, eu vou pegar o feedback que o meu cliente me deu, que eu achei muito interessante, que eu não tinha percebido isso. Mas ele falou que é a atenção que eu dou pro negócio. Mas eu acho que é por causa disso, porque eu entro no negócio como se fosse meu. Isso que é legal. E eu quero muito que ele possa ser estratégico, porque eu quero ver ele crescer. Então, assim, eu vejo que ele tá precisando de ajuda. Então, pô, eu tenho essa expertise aqui, ele contratou,
calma, vamos ajudar? Vamos... Olha Então, pra isso com carinho, né? eu olho, tudo que eu faço eu coloco muito como se fosse meu. Tudo. Coloca então, muito amor envolvido, né? muito amor envolvido. Eu não consigo fazer algo sem colocar o amor junto, sabe? Porque pra mim é a base, assim. Se eu não gostar de um negócio, se eu não der ali a energia com a pessoa, eu prefiro não continuar com aquele contrato. Porque eu não vou conseguir trazer resultado. É igual um vendedor vender algo que ele não acredita. É verdade. Porque aí, se você gosta, você bota carinho, vai muito pra frente. E até Vai. tu consegue olhar com mais carinho pra tudo, ver processo. Olha, eu acho que dá pra fazer assim, dá pra fazer assim e tudo mais. Exatamente. Então, tem muito essa troca. Porque eu não sou dona da razão. Eu não sei tudo. E a pessoa, ela tem uma vivência de mercado muito grande. E eu não conheço o mercado daquela pessoa. Eu conheço de processos, eu conheço de liderança, eu sei formar líderes. Então, quando a pessoa traz o negócio dela, eu preciso ouvir. Aí, nesse momento, eu só escuto. Às vezes, eu trago ideias, mas daí a pessoa vai rebater, porque algumas coisas ela já tentou Será que colocar. essa minha ideia tá boa com a tua? Será que Exatamente. cola, Então, dá match? a gente pega aquela pedra, vai pulindo até virar um diamante. Então, toda reunião é muita troca. Que legal. Gostei dessa parte do pega a pedra e vira o diamante. Gostei muito. E como é que funciona essa entrega desses processos durante a tua consultoria? O produto final, como é que funciona? O produto final, a entrega vai ser aquele documento que ele vai ter sobre todas as padronizações. Então, por exemplo, é o regimento interno. Tô com dificuldade porque meu colaborador, ele... Deixa eu dar um exemplo aqui. Ele tira férias sempre no mês de junho. Tá, mas tu falou pra ele que mês de junho é complicado pra ti? Ele me pede férias em cima da hora. Tá, mas qual que é o processo pra pedir férias? Ele tem que entrar em contato com você, te pedir um programa. Porque assim como o dono da empresa, ele tem a empresa tem as suas necessidades, as pessoas também têm. Tudo sobre pessoas. Exatamente. Então, assim, eu não sou mãe, mas a pessoa que ela é mãe, ela acompanha a linha escolar do filho. A hora que o filho tá de férias, ela tá trabalhando mais ainda. Nossa, né? Ela não trabalha mais no trabalho, ela trabalha mais em casa, pode ter certeza. Então, um pai e uma mãe optam por tirar férias nessas datas. Então, assim, se tu tem um quadro de colaboradores que você tem essa necessidade, tenta organizar com eles as férias, não conta para projetos muito intensos essa pessoa nessas datas, porque você sabe que ela vai precisar se dedicar para a maternidade ou para a paternidade. Então, quando você tem um processo bem definido, como se pede férias, venceu a tua férias, você já manda um e-mail para o RH, não, minha empresa é pequena, não tem RH, não, mas eu vou solicitar para o dono da empresa, manda um e-mail, diz qual período você quer, você já se alinha, tudo é uma comunicação. Você tem esse alinhamento, a pessoa consegue se programar melhor. Outra coisa também, agora a gente está aqui, não sei quando esse episódio vai pro ar, mas hoje, né, a gente vai estar com Sexta-feira Santa e na segunda-feira... Vai ter um feriadão, né? Vai ter um feriadão de 4 dias. Tá, como que funciona feriado nacional, municipal? Se tu deixa pra resolver essas coisas em cima da hora, tu gera uma frustração na equipe e às vezes a empresa fica na mão. É verdade. Porque a pessoa se programa e às vezes... Achando que vai ter feriado. Mas não tem. Opa, mas eu não tava sabendo. E exatamente. Aí, tudo isso é então, questão se do você processo. já tem isso no regimento interno, já tem ali uma documentação... Aí, são coisas tão pequenas, mas que ocupam o tempo do gestor. Que daí o gestor tem que ficar pensando, como é que eu vou fazer o cronograma da equipe e tal. Então, se já tá resolvido, a pessoa já sabe como resolver também isso com você. Os processos ajudam gestores. Eu, como gestora, digo isso. Fico muito feliz quando tem. Então, toda essa entrega, você falou do POP também? O POP, ele é a padronização operacional da empresa. Então, ele é um documento, a gente cria de forma online. Fica tipo um site, assim. Uhum. Eu gosto de chamar Wiki porque eu faço num padrão de Wiki. Fica bem que bonito, todo então. mundo consegue colaborar. Fica bem bonito. E daí a pessoa já tem ali o comece por aqui. Então a pessoa começa por todo aqui. Intuitivo. Todo e tudo intuitivo. mais. Começa por aqui. Primeira coisa que a pessoa tem que saber é entrar na empresa. História da empresa. Valores, visão, valores. A maioria das empresas não tem. É mentira. Toda empresa tem. Ela só não sabe que ela tem. Porque assim... Não botou no papel ainda, né? Vou te fazer uma pergunta. Qual que é a sua rotina, por exemplo, de almoço hoje? Eu tiro almoço, tem o horário do almoço, aí volta e já tem horário de todo mundo ali. 12h, 1h15. Essa é a tua cultura particular. Desculpa. Essa é a tua cultura
particular. Vamos supor que, eu vou jantar toda noite com meu marido. Essa é uma cultura da tua casa. Então, toda casa, ela tem cultura. A empresa, ela também é uma casa. Então, ela já tem a cultura. Todo meio-dia um pessoal vai sair pra almoçar para um lado, outro vai pro outro. Então, às vezes, é só você reconhecer a sua cultura. Porque todo mundo, ninguém respeita o horário de reunião. Tá, então essa cultura já tá intrínseca aqui. Ninguém respeita o horário. Exatamente. Então, você tem que reconhecer essa cultura para conseguir corrigir. Então, aí que a gente vai criando a cultura, porque às vezes vem do próprio líder. Então, onde está essa falha, entendeu? A cultura, ela existe. Em qualquer empresa, ela já existe. Ela só não está reconhecida às vezes. E daí a gente traz esse reconhecimento não tá escrita. também. Muito legal. Gostei. Muito. Aqui, ó. Tá vendo? Você tinha que ser consultora mesmo. Você tinha que ser. E, olha só, você já falou ali também que você treina líderes. Não é mesmo? Você tem esse seu lado. Você tem muitos lados, na verdade, né? Estamos falando de todos por aqui, eu estou amando. Mas me fala, o que você busca pra formar, né, nos líderes que você forma? Como é que é seu olhar, assim? Conta pra gente. Então... Mas essa página da sua vida, conta pra gente. É que como gestora, a gente sempre tem que formar lideranças, né? E também eu sempre trabalhei, antes de conquistar, isso é uma dica, ó. Olha a dica de ouro que eu vou dar. Todo trabalho que você estiver fazendo, independente de qual seja, faça com tanto amor e sempre pense assim, tá, quando eu não estiver aqui, quem pode fazer? Por quê? O teu gestor nunca vai olhar para você como uma posição superior da que você tem, se ele não vê o substituto para você. Então, ele nunca vai te promover se ele não vê alguém para fazer aquela função. Então, você sempre tem que pensar assim. Então, hoje, quando eu vou formar líderes, a primeira coisa, ele tem que ser um bom professor. Porque ele tem que saber ensinar, ele tem que saber fazer com que aquela outra pessoa aprenda aquela função, para que ela possa... Entenda o processo. Entenda o processo. Aí o POP ajuda. Tá vendo? Tudo uma coisa liga com a outra. A empresa precisa de marketing, precisa de vagas. E tudo com ela, viu? Tudo em um só. Eu adorei. E o principal de um líder hoje é ele ser um bom professor. Então, quando a gente vai fazer o treinamento... Tem algumas dinâmicas que eu faço que parecem muito óbvias. Mas quando a pessoa começa a fazer... Nossa, é muito engraçada a reação das pessoas. Porque delegar, comunicar não é óbvio. E assim, ó, a comunicação não é o que eu falo, é o que o outro compreende. E cada um compreende conforme a sua vivência, a sua história, conforme aquilo que é a sua trajetória. Não, eu entendo de uma forma, você entende de outra. E nem tudo que é óbvio pra mim é óbvio pra outra pessoa também. Então... isso tá escrito, é porque tem história. Então, exatamente. Quem é líder sabe muito bem como é que funciona isso. E daí, então, quando você vai na parte da liderança, você já vê essa parte da aprendizado. Tem outra coisa também? Ou... Tem várias coisas, né? Então, conta pra gente, assim, os mais importantes, assim. Eu acho que a pessoa, ela ser um bom professor pra treinar outras pessoas também, porque um líder é muito visto como referência. Tem que ter a mente aberta para ouvir as pessoas que vão trazer ideias, seja o superior, ou seja uma pessoa que está abaixo ou na mesma linha. Esquece esse tal do ego. Deixa o ego de fora, que cara, o ego complica muitas coisas, porque às vezes você... Aquela coisa de vivência, né? Você tá tão focado ali naquela questão que você acredita e tal, que você não escuta a opinião dos outros. E daí, quando isso acontece, isso é muito ruim. Tem uma história, aprendi na faculdade, uma história que a gente estudou para fazer um trabalho da escola. Da faculdade. Eu também chamava a faculdade de escola, tá tudo certo. Do recreio. Ai, olha, que horas é o recreio? Que horas é o lanche? E que era uma história de uma empresa de creme dental. Não vou falar marcas aqui, né? Não tá pagando patrocínio. Que essa empresa, ela gastou com um engenheiro lá para fazer maquinários e tal, milhões de dólares. Porque chegava o lote nas empresas, né, nas lojas, nos PDVs, com muita embalagem vazia. Muita embalagem vazia. Daí os diretores se reuniram, os líderes lá, né, e resolveram contratar um engenheiro para fazer essa máquina. E essa máquina, o produto passava ali, pesava, via que não tinha o peso correto, descartava. E isso acontecia. Só que essa máquina ficou lá e tal. Daí os diretores, depois de um mês, viram que, nossa, a solução foi o máximo. Uau! Parou as reclamações, tá tudo funcionando. Vou trazer o pessoal da empresa de fora para ver o que essa unidade fez de bom. Chegou lá, a máquina tava desligada. E daí, com a máquina desligada, eles passaram vergonha, mas perguntaram pra operação, né, por que essa máquina tá desligada? Cara, muito quente, dava muito barulho e demorava muita produção, porque daí até ela reconhecer e tal.
Tá, e como é que vocês solucionaram? Porque a gente parou de ter reclamação, a gente colocou um ventilador. A minha risada foi muito genuína. Cara, olha só, eles nem estavam esperando por isso. Então, é isso que é legal, você ouvir as pessoas que estão na operação, as pessoas que estão lidando com o cliente no dia a dia. E tem muito líder que esquece de deixar o ego do lado de fora. Você acha o dono da razão. Você acha o dono da razão, e daí acaba não ouvindo essas pessoas. E independente se ela tem instrução, se ela não tem, ela tem inteligência naquilo que ela faz. Então, assim, não é uma faculdade que define um líder, não é um curso que vai definir. O que define é a pessoa, ela realmente tá disposta a ouvir, tá disposta a fazer as coisas acontecerem, tá disposta a fazer o outro crescer. Porque quando o outro cresce, eu cresço e eu cumpri minha missão. Todo mundo cresce, né? Exatamente. Muito bom, gostei. E assim, até falando ali, né, essa questão da liderança e como a gente enxerga. Então, assim, você tem hoje que você vê que faz uma liderança ser realmente eficaz? Assim, não só trazendo esses pontos que você falou que são super importantes, mas que seria o ideal, assim, pra dizer assim, não, esse aqui faz uma liderança ser boa. Ai, vamos ver. É que é muita coisa. Não tem problema. Vê só o importante, assim, que eu fiquei curiosa. Eu quero... Mas uma liderança ser boa é ser um bom ouvinte, é ser inspiração, é elevar o outro, né? Porque assim, se um líder, se eu tenho uma equipe, vamos supor que eu tenho uma equipe de 5 pessoas. Se a minha equipe, qualquer pessoa da minha equipe erra, quem erra é o líder. Eu tenho uma equipe de 5 pessoas. Ah, é? Eu acho que é de 6, na verdade, mas tudo bem. Mas o erro é do líder. Sim. Se a equipe vai bem, é aquela pessoa que foi bem. Então, aquela pessoa que foi bem, você tem que ir lá, parabenizar e tal. Mas, claro que o líder sabe que ele também foi bem, porque ele deu essa possibilidade daquela pessoa se desenvolver e desempenhar. Agora, se aquela pessoa errou, o erro é dele também. Porque alguma coisa ele fez de errado para aquela pessoa. Por isso que o ego, cara, não pode... Tem que saber assumir. Eu errei. A pessoa errou e tá tudo certo. Vamos lá, a gente vai dar certo. Vai resolver. Vai resolver. E tem que ser muito solucionador, né? Então, tipo assim, é muito comum. As pessoas estão frustradas, as pessoas estão desmotivadas. Pô, chegou com problemas. Cara, vamos ajudar a chegar numa solução. Ajudar a animar aquela pessoa de novo. Trazer conhecimento. Vamos lá! Vamos lá, vai dar certo! Vai dar certo! E assim, trazendo, né, que a gente falou sobre trabalho e tudo mais, empreendedorismo, você pode trazer pra gente qual conselho que você daria pra quem tá começando agora no mercado de trabalho? Vou dar 2 conselhos. Um conselho que eu dou, inclusive, pra muitas pessoas que me procuram, que saem da escola e falam assim, não sei do que eu vou fazer faculdade. E agora? E agora, né? A faculdade não vai te deixar rico. É não é qualquer... Só que se você fizer uma faculdade, tipo, só pra cumprir tabela, você vai ter um investimento muito alto. E não vai exercer. É verdade, né? A sua formação você não faz, né? Não, eu tenho uma formação também e nada a ver com o que eu faço hoje em dia. E eu fui pra cumprir fazer, tabela, né? Eu tinha 17 anos, não sabia o que eu tava fazendo. Pressão? Mais ou menos isso. Tipo assim, você tem que fazer uma faculdade, só consegue emprego quem tem uma faculdade, então isso estava muito enraizado. Só que hoje o mercado já mudou bastante, né? Eu acho muito importante ter faculdade, mas eu acho importante você fazer a faculdade quando você sabe que é aquilo que você quer seguir. Porque senão você joga o investimento fora. Então assim, eu quero ser psicóloga. Essa era a minha vontade quando eu comecei, meu sonho era ser psicóloga. Caramba! Hoje eu acabo exercendo porque a liderança acaba exercendo muito essa questão de... Não, claro que não exerço psicologia, mas acaba exercendo muito essa questão de comunicar, de conversar, de ouvir, porque a liderança, ela tem esse lado emocional, esse lado emocional que você tem que estar sempre buscando ferramentas para ajudar, né? Mas por isso que eu me realizo, acho que tanto na minha profissão, e eu me encontrei na parte de processos. Mas eu fui por administração porque era mais barato e eu precisava cumprir uma tabela também, que eu me cobrava muito com isso, sabe? Eu preciso ter uma formação, eu sempre me cobrei demais. Só que, por exemplo, você quer ser psicóloga, cara, tenta conseguir um emprego de secretária para conhecer a rotina de um psicólogo, para entender se é mesmo essa rotina que você quer, porque às vezes é muito floreado, né? Liderança, por exemplo, é romantizado horrores, empreendedorismo é muito romantizado, e aí tem muitas profissões que são romantizadas, só que daí quando você, me formei e vou pro mercado de trabalho, você vai ver aquilo no dia a dia, não é? Eu quero ser enfermeira, tenta trabalhar na recepção de um hospital, tenta trabalhar na recepção de uma clínica. Conheça, né, a profissão. Pra você ir conhecendo, então...
ali é uma oportunidade de você ver se realmente... Você vai receber pra ver se realmente é aquilo que você quer. Olha só, coisa boa. Coisa boa. Essa é uma ótima dica, tá? Receba pra você saber se você quer fazer aquilo mesmo. Porque daí você vai ter contato com pessoas daquela profissão, você pode questionar, você pode... Cara, seja questionador. Em qualquer trabalho que você for, seja muito questionador. Inclusive, quando você está procurando emprego, é importante que você saiba o seu custo de vida. É importante que você saiba quais habilidades que você quer desenvolver para você conseguir a vaga que você quer. Não porque, vou jogar pro universo, o universo vai me dar a vaga que eu quero. Não. Não é assim mas também. você também... Mas para você mandar currículos para os lugares certos, que estão alinhados com as suas expectativas, porque senão você vai se frustrar e a empresa também vai perder tempo. Você vai entrar por qualquer salário só para poder cumprir uma emergência, só que daí você, em um mês, está mudando de emprego, porque daí agora eu vou conseguir uma coisa que eu realmente quero. Então, a minha dica para quem está entrando no mercado de trabalho e quer buscar uma formação é antes ter contato com essa profissão. Claro que a gente sabe, por exemplo, tem muita filho de advogado que acaba se tornando advogado, mas ele teve esse contato desde a infância com qualquer rotina. E ele tem uma pessoa ali que pode mentorar ele, dizer como é que é, levar no escritório. Então, tem gente que tem oportunidades antes de entrar no mercado de trabalho, mas tem gente que realmente precisa entrar para conseguir ter essa oportunidade, né? E quem tá entrando no mercado de trabalho, tipo, eu não tô precisando de uma formação, mas eu quero entrar, cara... Só abraça, assim, abraça as oportunidades, abraça as oportunidades, escuta as pessoas, desempenha um bom trabalho e questiona a sua liderança, como eu posso crescer, porque toda oportunidade, ela tem um teto salarial. Então, por exemplo, eu não vou conseguir pagar 10 mil de salário para um porteiro, porque senão eu vou falir minha empresa. Tá, eu entrei como porteiro, eu consegui a vaga de porteiro, é isso que eu consegui no mercado de trabalho, porque eu não tenho experiência nenhuma. Pega qualquer coisa, porque você não tem experiência. Então... Qualquer coisa assim, dentro daquela possibilidade que você quer. Peguei a vaga de porteiro. Agora que eu tenho a vaga de porteiro, eu vou começar a questionar, tá? Como é que eu vou pra crescer? O que que eu posso fazer aqui dentro? Pra onde eu posso ir, né? Pra onde eu posso ir? Porque 10 mil reais por mês você não vai conseguir ser no porteiro. Mas, por exemplo, às vezes eu consigo... E sempre diga as habilidades. Tô fazendo um curso tal. Diga pro seu líder, explica pra ele. Olha, tô fazendo um curso, tô me desenvolvendo nisso, tô me desenvolvendo enfim, nas N's, e sempre porque se a pessoa te dá clareza, por isso que é bom padronização dos processos, verdade. Se a pessoa te dá clareza que tem uma vaga, por exemplo, eu tô como porteiro de uma clínica, lá nessa clínica tem uma vaga de recepcionista, eu posso ir para aquela vaga. Quais são os critérios? Preciso saber de Excel, preciso saber de Word, preciso falar no WhatsApp, então eu preciso me comunicar bem, falar bem. Então, eu vou trabalhar essas habilidades para quando surgir aquela oportunidade, eu estar pronto para poder abraçar aquela oportunidade. Então, talvez eu não consiga 10 mil, mas cada vez eu vou estar mais próximo de um salário melhor. Aumentando tudo mais, crescer dentro da empresa, né? Exatamente. Entrar na empresa sabendo que você pode crescer. É um diferencial. E às vezes tem empresas que elas têm limitações que você não vai conseguir crescer, né? O suficiente. Mas, cara, tenta fazer o máximo que você pode dentro daquela empresa e depois migra. Vai dar certo, vai dar certo. E às vezes aquela empresa hoje está estagnada, mas daí você entra com o seu gás, vai entendendo tudo, vai crescendo dentro da empresa e você ajuda a empresa a crescer. Todo mundo cresce junto. Exatamente. Coisa boa. Então, tá aí as dicas, por favor, guardem pra vocês. E nosso episódio chegou ao final. Agora a minha lágrima caindo. Pois é, vamos tá chorando. O que você achou desse episódio? Conta eu achei muito legal. Eu achei que a gente tem uma boa química. Ali você me deixou muito confortável. Ai, que bom, fiz um bom trabalho. Gente, a Ali é maravilhosa. Venham fazer o GaiaCast, porque, nossa, você deixa as pessoas muito confortáveis. Gostei demais das perguntas que você fez. Só tenho elogios pra você é super solta. Eu deixo as pessoas soltas também. Porque é legal isso, né? Esse conforto que a gente sente aqui e se sentir bem pra poder conversar. Eu até esqueço às vezes que tem câmera. A gente fica assim, né? Aí eu lembro, a câmera. Exatamente. Então, muito obrigada por esse episódio. Imagina. Muito obrigada pelo convite. Espero voltar mais, que a gente já Com combinou coisas no bastidores. Aí, vem mais coisa, vem mais coisa. Por aí. Eu que quero agradecer pela sua participação, foi muito bom, tá? Eu acho que eu tava empolgada, porque tudo que você falava ali, eu ficava assim, eu quero saber mais, a tua história é muito inspiradora, Cirlei, de verdade. Obrigada. Muito, muito, muito. Tem tanta coisa dessa Cirlei que a gente tem que saber, então você tem que vir mais vezes aqui, que eu acho que ainda vai ter mais coisa aí, ela vai me contar mais coisas que eu sei. E olha só, antes de terminar o episódio, fala tuas redes sociais, a gente pode te encontrar e tudo mais, fala ali pra tua câmera. Pode seguir Cirlei, SIRLEY S3. Lá na bio vai ter todas as redes sociais das empresas, o Vagas e a Bix.
E o meu perfil é que eu vou trabalhar a parte da consultoria mesmo. Então, tudo que vocês quiserem saber, pode me chamar no direct. Tem meu contato do celular, pode me chamar no WhatsApp. É isso. Ou então já sabe as redes sociais dela. Então, aqui no Gaia, no canal do Gaia, curta, compartilha, comenta. E é isso. Muito obrigada. Tchau, tchau. Até o próximo episódio.